CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, deixou o seu comentário gravado. Ele analisa a moção apresentada para isentar deficientes auditivos de ICMS e também da inadimplência de contribuintes de Campinas, superando o próprio orçamento do município. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Sandra. Bom dia, claro, a todos os nossos queridos ouvintes. A gente sabe que no plano nacional não se fala em outra coisa a não ser no julgamento que acabou terminando agora com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como do chamado núcleo crucial ali da trama golpista, com condenações pesadas, né, penas ali bem pesadas, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, 27 anos e 3 meses, que manda um recado também que com a democracia não tem como brincar, não tem como relativizar. Mas, a despeito desse assunto, que certamente é o grande assunto que está ganhando toda a atenção da rede, é o assunto que está girando pelo Brasil como um todo, e justiça seja feita no sentido de que, historicamente, esse país nunca puniu aqueles que cometeram, né, tentativas de golpe, mesmo aqueles que os executaram tempos depois, né? Então, acho que é muito relevante a despeito das colorações políticas, a despeito dos gostos de cada um, das preferências, aqueles que apoiam o ex-presidente, aqueles que criticam, mas o fato concreto é que ninguém pode estar acima da lei, nenhum ator político, seja ele da orientação ideológica que for. Então, sob vários aspectos, o julgamento foi histórico, sim, né? Importante a gente ter isso em mente. Mas, para além dessa dimensão, vamos para as notícias aqui, informações importantes do que importam em Campinas e região, né? Tem uma informação que ontem a gente acabou não tendo tempo de trabalhar ela, que diz respeito à dívida dos contribuintes aí de Campinas, que chega a 13 bilhões de reais e acaba, obviamente, sendo maior que o orçamento da própria cidade, né? A dívida ativa, portanto, está nesse valor dos 13 bilhões. O número inclui ali dívidas tributárias, dívidas não tributárias também, e contabiliza pessoas que possuem algum tipo de negociação em andamento, mas ainda não encerraram o pagamento dos seus respectivos débitos. Em relação ao IPTU, que a gente sempre chama a atenção, pois se trata de um dos principais tributos arrecadatórios do município, a inadimplência tem se mantido em torno da casa dos 16% dos valores que deveriam ser pagos sobre os mais de 550 mil imóveis existentes na cidade, né? Só para você ter uma ideia, em 2024, do montante de cerca de 1,3 bilhão de reais em IPTU, que a administração municipal deveria ter recebido, 16,45% não foram pagos pela população. E aí cai naquilo que hora ou outra a gente sempre está falando sobre a importância, não só do contribuinte manter em dia os pagamentos seu com a prefeitura, mas o quanto também esses são recursos fundamentais para a gente poder pensar a execução das políticas públicas, a gente pensar a realização dos projetos, a atuação da prefeitura, né? As questões envolvendo a própria administração, a gestão, vai variar, obviamente, da percepção de cada cidadão, das escolhas eleitorais que são feitas nas urnas, para entender se tem bons gestores, se não tem, né, se os representantes fazem um bom trabalho ou não. Aí é a população que tem que avaliar e dar sempre a resposta nas urnas. Agora, do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo, é importante que a prefeitura sempre se debruce para mirar aí nessa eficiência arrecadatória, vamos dizer assim. Não é à toa que os processos de refis que acabam acontecendo vem justamente nesse sentido das prefeituras tentarem, de alguma forma, reaver parte desse recurso que está aí na dívida ativa, que está aí parado, né? E aí os parcelamentos dessas dívidas acabam sendo contemplados nos refis, alguns com os descontos, outros descontos proporcionais, a depender da quantidade de parcelas que vão sendo pagas, né? Então esse é um assunto interessante, um assunto muito importante, e mais do que isso, você, contribuinte que eventualmente tiver aí dívida, também acho que é uma excelente oportunidade para poder se aproximar da prefeitura, ver as condições de negociação e manter aí as contas em dia. Afinal de contas, muitas podem trazer prejuízos diretamente a você que acaba devendo, mas pode trazer também muitos prejuízos indiretamente, como eu estou citando aqui, nessa questão dos recursos, né? Imagina você ter 13 bilhões, imaginemos uma situação hipotética, né, querido ouvinte, 13 bilhões de dívida vão lá e são pagos, quer dizer, é um volume significativo que passa a contar no caixa aí da prefeitura como um todo. Então acho que essa é uma informação bem interessante, bem importante. A outra, Felipe Pereira e eu ontem ainda, eu brincava com ele aqui, né, na participação, dizendo que as sessões da Câmara de Campinas vinham um pouco mais tranquilas nas últimas semanas, para não dizer bem mornas, e aí
nós tivemos agora mais uma movimentação, que inclusive foi divulgado no site da Câmara como informação. O vereador Guilherme Teixeira apresentou uma moção, só para ficar claro aí, querido ouvinte, moção é um documento que pede ali, faz um certo apelo, né, tenta sensibilizar sobre alguma questão importante aí que pesa na sociedade. E aí o vereador apresentou uma moção na Câmara Municipal que apela ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para incluir a deficiência auditiva entre as condições que dão direito à isenção do ICMS, que é um imposto estadual, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na aquisição de veículo automotor novo. O vereador argumenta ali que o pedido é para que a alteração seja feita, né, numa portaria específica que hoje contempla pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda e pessoas com o transtorno do espectro autista, mas não menciona a deficiência auditiva classificada como sensorial e que o vereador entende que isso poderia vir a trazer ali, vamos dizer assim, benefícios para esse segmento da população que sofre, portanto, dessa deficiência auditiva e poderia ter esse desconto aí, esse estímulo, né, vamos dizer assim, no pagamento do seu imposto sobre o veículo. Mas mais uma vez, um assunto que a nível de moção ok, né, mas que não dá para diretamente os vereadores atuarem sobre ele, a não ser dessa forma mesmo, apresentando documentação, provocando o governador, né, provocando outras autoridades e vendo se tem algum tipo de resposta. Depois dessa semana da história, né, dos descontos ali, da possibilidade, na verdade, de descontos para aqueles que vierem adotar, né, cães e gatos, agora esse do pedido de moção. Vamos pedindo. Quem sabe alguma hora sai alguma coisa, né? É isso. Eu fico por aqui. Um abração para você, Felipe, Sandra, queridos ouvintes. A gente continua acompanhando as movimentações políticas, tudo aquilo que impacta Campinas e região. Um abração, bom final de semana. Até segundona. Até segunda, Bruno. Pedidos nós temos de baciada, né? Temos. Com um pouco de ponderação, talvez. Pois é. 10h53. Na Volkswagen Germânica, o mês do... Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.